fazer o melhor possível para compartilhar o que eu andei estudando e aprendendo sobre o capítulo 3 de João, mais especificamente versículos 1 a 8, que é o encontro entre Jesus e Nicodemos. Quem estiver assistindo ao seriado chamado The Chosen deve ter visto essa cena sendo retratada lá. Vamos lá, o que é que diz essa parte do livro de João? E havia entre os fariseus, né, os religiosos da época, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, além de ser um líder religioso, ele era também um líder político. Este, né, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus. Aí há especulações, se ele foi à noite porque ele não queria ser interrompido, ou se é porque ele estava com medo, né? Ou se é para mostrar assim, um grande empenho dele em encontrar Jesus, né? A maior parte dos comentaristas que eu vi supõem, né, interpretam que foi por medo, né? Medo de ele ser criticado e perseguido na sinagoga. Bom, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: olha a abordagem de Nicodemos para Jesus. Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos aborda Jesus, digamos, com entusiasmo, né? Nossa, você faz maravilhas, o Senhor faz maravilhas, e se Deus não for com essa pessoa, isso não é possível. Aí, como foi que terminou o capítulo 2? Dizendo que muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no nome dele. Mas Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Então eram pessoas que ficavam, digamos, entusiasmadas, né, deslumbradas com os milagres de Jesus. E Jesus questionou muitas vezes esse tipo de atitude, né? Em uma outra parte da Bíblia ele diz: olha, vocês estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei pão. Não é pelo conteúdo das palavras que eu estou ensinando, né? Bom, então Nicodemos, que passou toda uma vida estudando o Antigo Testamento, né, a Torá, se dirige a Jesus com esse entusiasmo e, creio eu, querendo agradar, né, mostrar reconhecimento em relação ao poder que Jesus demonstrou. Mas Jesus digamos, Jesus falou para ele: não vá por aí, entendeu? A gente vai observar como que Jesus direcionou a conversa de uma maneira totalmente diferente na lata. Vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Assim, Nicodemos com certeza estudou o Antigo Testamento, assim, passou uma vida estudando o Antigo Testamento, e biblicamente falando, essa afirmação também é questionável, porque se a gente observa Êxodo, capítulo 7, versículo 11, né, o milagre que Moisés fez, os magos egípcios imitaram, né, de transformar a vara em serpente. Em Êxodo capítulo 7, versículo 22, de transformar a água em sangue, os egípcios também fizeram. E 2 Tessalonicenses 2:9 e Apocalipse 13 também mostram que o inimigo faz milagres, né? Então é muito perigoso ficar deslumbrado, entusiasmado por causa de grandes sinais, grandes maravilhas, porque isso leva ao engano. Obviamente não foi o caso de quem viu os milagres feitos por Jesus, mas Jesus, como a gente vai ver, né, na conversa com Nicodemos, mostra que não se trata de reconhecer a autoridade dele por causa do poder do milagre, sim crer em quem ele é, né? Então, nós estamos em melhor posição do que as pessoas que viram os milagres, porque nós não vimos,
mas nós cremos, né? Nós não vimos os milagres da multiplicação dos pães, por exemplo, mas nós cremos na verdade da palavra de Jesus. Muito bem. Jesus respondeu e disse-lhe, olha só, imagina, o cara chega lá falando, nossa, você é muito poderoso. E aí, olha a resposta de Jesus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, foi numa direção completamente diferente. Primeiro, Nicodemos se dirige a Jesus como mestre. Então, provavelmente, ele estava com expectativa de aprender coisas. Óbvio, a gente aprende com Jesus o tempo todo, mas Jesus está falando aqui de um reino. E a entrada nesse reino não é um vestibular, não é um concurso. Não é por assimilar conteúdos. É óbvio que a vida cristã exige, nos convida a estudar a palavra. Um estudo rigoroso, criterioso, de comparação de termos e tudo mais. Mas essa não é a condição para a entrada no reino de Deus. Não é uma prova de vestibular que a gente vai fazer. Graças a Deus, né? E outra coisa, quando ele diz que se não nascer de novo, Jesus aqui está derrubando uma pressuposição judaica de que a identidade racial, né, que o primeiro nascimento assegurava o lugar no reino. Aí, olha que interessante, era ensinado entre os judeus na época que a descendência de Abraão assegurava automaticamente a entrada no reino. Os judeus da época criam que o Messias traria para cá um novo mundo e Israel e os judeus estariam no topo, né? Mas Jesus veio trazer uma vida nova na qual ele é preeminente. Então, Jesus está aqui falando que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí, olha que interessante. Eu vou botar o link da fonte desse estudo. Olha só o que estava escrito. Esse acho que foi do site Blue Letter Bible, que é um site que tem a Bíblia toda com vários comentaristas. Olha só. Se uma nação promulgasse uma lei que dissesse que ninguém pode viver nessa nação, exceto quem nasceu lá, olha só, não iria importar. Olha só, se a gente fala, a partir de agora só pode morar aqui no Brasil quem tiver nascido aqui no Brasil, quem nascer aqui no Brasil. Eu não vou poder morar aqui se os meus pais nasceram aqui. Então, de certo modo, o que os judeus pensavam? Bom, se Abraão, que é meu pai, né, está no reino, eu sou filho dele, eu tenho direito. Não funciona desse modo. Não adianta você ter pais que moravam, que nasceram nesse lugar. Não adianta você ter os mesmos hábitos, você imitar assim exteriormente os hábitos, né? Então assim, você vê uma pessoa religiosa, ela tem uma rotina X, ela reza tantas horas por dia, vai para a igreja tantas vezes na semana, então eu vou repetir esses hábitos. Não adianta repetir os hábitos, você tem que ter nascido, entendeu? Não adianta você falar a mesma língua, né? Ter o mesmo linguajar, ter os mesmos costumes, você se vestir da mesma maneira, você copiar a tradição, né? Ter filhos que tenham nascido lá, nem ter amigos. Não adianta você, mas meu melhor amigo não mora lá, então ele vai deixar eu ir junto. Não. Jesus mostra de forma bastante clara aqui que é pelo nascimento nesse novo reino. Aí, olha o tanto que essa resposta de Jesus chocou o Nicodemos. Tá ruim, né, essa claridade? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Eu acho aqui que ele foi muito humilde, sabe? Que o Nicodemos, ele foi humilde e foi confiante também na humildade de Jesus, quando ele botou pra fora o quanto ele estava fora de lugar, sabe, com a resposta que Jesus deu. Olha só, que eu acho que Nicodemos aqui se expôs, né? Ele expôs a falta de entendimento dele, assim. Como pode
pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui, olha o absurdo, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, isso que Jesus falou, Jesus foi bem claro, que não adianta falar no geral, olha, é necessário nascer de novo. Jesus falou, olha, eu estou olhando para você, é necessário que você nasça de novo. Então, se Nicodemos pensava que estava tudo garantido para ele, na entrada no reino de Deus, pelo fato de ele ser quem ele era, de ele ter estudado o que estudou, ser filho de quem ele era, né, descendência de Abraão, não, o passaporte não estava garantido, né? Necessário vos é nascer de novo. E aí, aqui eu acho a parte mais maravilhosa. Jesus prossegue dizendo: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí, os comentaristas falam, né, sobre a liberdade do Espírito Santo. Em várias passagens na Bíblia, o Espírito Santo é comparado, assim, designado como um vento, que é uma coisa que a gente não controla, a gente não vê, mas a gente sente o efeito dele. Então, eu entendo da seguinte maneira: Jesus disse, olha, você está tentando racionalizar, você está tentando entender como é que vai ser esse seu novo nascimento, você vai simplesmente saber, você vai simplesmente sentir, assim como você sente o vento batendo em você, sem saber, e olha, você não controla isso, você não vai designar o dia e a hora marcada para esse novo nascimento. E aí o efeito do vento, né, nas folhas, a gente não vê o vento, mas a gente vê o efeito do vento. A mesma coisa com o Espírito Santo e o novo nascimento. Você vê os efeitos que isso causa na sua vida. Você era uma pessoa antes e passa a ser uma pessoa diferente depois. E o que Jesus fala aqui para Nicodemos é um conteúdo bastante difícil, assim, é impossível, na verdade, que a gente aceite isso, porque é totalmente contrário à nossa natureza. Primeiro, Jesus fala que nós somos carne. Isso da pessoa que não nasceu de novo é carne, que está morta para Deus, porque para estar viva para Deus tem que nascer de novo. Né? Se eu falo, olha, tem que nascer. Se nasceu é porque não está vivo, está morto, né? Então, quem é que gosta de ouvir que é carne, que está morto, que não vai entrar no reino de Deus? Jesus afirma isso. E Jesus também afirma que os esforços religiosos e obras da carne não têm valor para entrar no reino de Deus. E aí, você pode pensar, e aí? O que você está esperando de mim? Se você me fala esse tanto de coisa, né? O que você pode esperar de mim, já que eu sou carne, estou morto, não posso entrar no reino de Deus e os meus esforços religiosos e obras da carne não valem para nada, né? Para a pessoa que crê que o que Jesus falou é um diagnóstico correto, exato, preciso, verdadeiro, você sente um desespero, mas você crê que o mesmo médico que está te dando um diagnóstico bastante severo tem também a salvação. Ele mesmo é a cura. E o que a Bíblia ensina, né, o diagnóstico que a Bíblia dá, cada um tem uma explicação para falar sobre os problemas em si mesmo ou no mundo. Varia
vai ao infinito. A Bíblia tem uma explicação, que é o pecado, né? E tem a solução. E a forma como Jesus está dizendo para Nicodemos, né, que é pelo novo nascimento, ele mostra que não é uma coisa que nós podemos controlar. Ninguém pode... A gente não escolheu o dia que a gente nasceu. Da mesma maneira, a gente não vai escolher o dia do novo nascimento, como isso acontece. Jesus falou, o Espírito Santo é livre, entendeu? A gente não tem ingerência sobre isso. Então, olha só como o diagnóstico que a Bíblia oferece realmente é por graça que a gente crê. Porque bota a gente numa condição, diante da gente uma verdade bastante dura, que a gente não tá no controle para resolver, né? Não está no controle, absolutamente, não é racional. É um nascimento que acontece por fé, que não é por esforço. A gente recebe a verdade, a gente recebe essa nova vida pelo sacrifício de Cristo. E é muito grande a dificuldade de aceitar isso. E Jesus ensina numa outra parte da Bíblia, né, que a gente não entra no reino de Deus a não ser que a gente seja como uma criança. E eu entendo que essa maneira de a gente se colocar como uma criança encaixa perfeitamente diante desse diagnóstico aqui. Porque como é que é uma criança em relação ao pai? Ela não dispõe dos próprios recursos, ela é completamente dependente, ela confia, né? Ela às vezes, o pai sabe do que o filho precisa antes mesmo que ele peça, né? Então, como uma criança, como é que eu entendo, como é que eu me sinto, né? Que assim como uma criança, eu não sei muitas coisas, eu não me coloco numa posição em que eu detenha o conhecimento sobre tudo, sobre como é que estão as respostas, então eu preciso aprender, entendeu? Então, assim, essa posição em que, como você se coloca diante de Jesus, como é que você se coloca diante da Bíblia? Eu reconheço que eu não tenho as respostas, eu preciso, e todas as vezes que eu confio no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, nos meus próprios sentimentos para tomar uma decisão e tudo mais, eu vejo que falta sabedoria, falta falta sabedoria. Então essa sabedoria precisa vir de cima, que sozinha eu não consigo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso da ajuda de Deus Todo-Poderoso, que eu não disponho dos recursos, eu preciso da provisão de Deus, né? E bater na porta, né? Bater na porta com humildade, com confiança, porque Deus não mente, Ele mesmo disse, bata e abrir-se-vos-á, a quem pedir será dado, né? E no livro de Tiago ele ensina, né, que se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a partir desse versículo em João, Jesus fala, né, sobre a serpente de bronze que Moisés levantou, que assim como ele levantou a serpente de bronze, importava que ele fosse levantado, né? Então, tudo na Bíblia gira em torno do sacrifício de Jesus. Tudo. A mensagem da Bíblia é Jesus crucificado, né? Paulo falou, eu não perdi meu tempo falando de nada senão Jesus Cristo na cruz. Porque foi na cruz que Jesus pagou a conta que era nossa, a dívida, né? O castigo que era nosso, ele sofreu. A morte que estava prometida para nós, ele morreu para nos dar vida, né?
e ele é a fonte de toda a sabedoria, né? E aí uma coisa interessante que eu li, já não está mais no versículo 8, está mais para frente, mas só para comentar sobre a serpente de bronze, né? Você pode pensar, nossa, Jesus está se comparando, tá dizendo que a serpente simbolizava ele, né? Aí ele diz, assim como a serpente de bronze foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado, é porque Jesus foi feito maldição por nós, né? A serpente simboliza o pecado, só que o fato de ser uma serpente de bronze, né? Bronze na Bíblia significa julgamento. Então, Jesus na cruz foi o pecado julgado, né? Então é por isso. Bom, eu espero que alguma coisa tenha sido proveitosa, que eu tenha conseguido transmitir, eu espero alguma coisa. De todo modo, eu vou botar as fontes na descrição. E uma coisa eu falo, se a Bíblia para você é um livro difícil, existem cada vez mais maneiras de estudá-la. Tem até desenhado no YouTube, literalmente, tem desenhando a Bíblia. Tem gente de todo jeito, assim, todas as personalidades possíveis, né? Pessoas de todas as personalidades possíveis, ensinando, dividindo o que elas aprenderam. E eu acho que é dever, eu creio que é dever e uma honra de todo mundo que lê esse livro, que crê nesse livro, compartilhar o que aprendeu. Pode ser da maneira mais falha possível. Jesus é poderoso para fazer o milagre. E é nas mãos dele que eu entrego esse meu esforço em transmitir o que eu estou aprendendo. Eu espero ao longo do tempo melhorar, mas de toda maneira a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus falou no Antigo Testamento, a palavra que sai da minha boca não torna para mim vazia. Ela vai prosperar em tudo para o que eu a designei. Então não importa quão falho seja o semeador, não importa, a semente é poderosa. A semente é poderosa, a semente é a palavra dele. E de tudo aqui, se ficar como incentivo, eu peço a Deus para que fique como incentivo que você leia. Nunca aceite, não confie em ninguém, senão Jesus Cristo. Não confie em ninguém para te ensinar a Bíblia, para te dizer o que ela significa. É dever de cada um ir lá e beber da fonte, né? E tendo feito isso, né? Aí é interessante ouvir um, ouvir outro, porque a gente vai aprendendo. É isso.